O PSCNN de hoje vai falar sobre os impactos da trégua na guerra comercial entre Estados Unidos e China, né? Dois grandes parceiros econômicos do Brasil. O anúncio de um alívio de 90 dias nas tarifas recíprocas sobre produtos americanos e chineses animaram o mercado essa semana. Mas especialistas ouvidos pela CNN alertaram contra o excesso de otimismo na disputa comercial entre as duas maiores economias do mundo. Segundo uma apuração da CNN, a trégua também tem sido vista com cautela pelo governo brasileiro. Fontes envolvidas nas negociações com o governo Trump veem este acordo como algo isolado entre as duas superpotências e dizem que, por enquanto, não há perspectivas de que algo parecido ocorra com o Brasil. E diante desse cenário, o presidente Lula levou uma comitiva para Pequim essa semana, assinou cerca de 30 acordos bilaterais com o país asiático. O petista defendeu o multilateralismo e disse que a relação entre Brasil e China nunca foi tão necessária. E a Trasintel foi a campo, então, para saber se as pessoas acham que essa trégua entre Estados Unidos e China vai resultar em um acordo duradouro. Vamos ver. 46,1% acham que não, 27% acreditam que sim e 26,9% não souberam responder, Pedro. Tem um pessimismo muito grande aí quanto à possibilidade de um acordo. Então, Caio, a gente está num momento de muita incerteza agora em relação a essa política comercial, pela forma até como a nova administração, o novo governo tem se conduzido, né, nesse sentido, de ameaçar tarifas contra o Canadá e o México no começo do governo, depois recuar e depois aplicar as tarifas do mesmo jeito. Depois teve, óbvio, a leva de tarifas do que eles chamaram de Dia da Liberação, que foram calculadas de um jeito que não ficou muito claro para todo mundo, e depois também anunciaram uma pausa, mas anunciaram uma escalada maior ainda contra a China. E eu acho que é esse clima de incerteza que talvez leva a esse pessimismo, assim, tanto por a gente não ter muito claro qual que vai ser a direção que a administração Trump nos Estados Unidos vai seguir, mas também porque a China está mostrando muita disposição em reagir e em rebater as tarifas que o Trump subir. Então a gente tem muita disposição aí da China continuar comprando essa briga se eles voltarem a se bicar. Sim. O Jussara, o Pedro coloca um cenário de incerteza, né? Esse cenário sabido, conhecido. Como que Brasília, né, MDIC, Palácio do Planalto, Itamaraty estão acompanhando esse cenário que o Pedro retrata aqui de muita incerteza a despeito dessa trégua? Olha, Caio, aqui a ordem é atenção e cautela para entender o desenrolar desta trégua de 90 dias. Eu estava conversando com fontes e aí a conversa era justamente nesse sentido. Em 90 dias, tudo pode acontecer. Pode, inclusive, ter um acordo, pode não ter um acordo. E detalhe, essa trégua pode, inclusive, não durar 90 dias, para mostrar a sensibilidade da relação entre China e Estados Unidos e como o Brasil acompanha isso, sabendo, claro, que o Brasil tem ali os seus impactos e sabe que o que sair disso pode ter um impacto direto aqui nas relações para o Brasil, um impacto comercial. Então, esta tem sido adotada, esse tem sido a orientação aqui no Brasil e acompanhando esse desenrolar. Claro que de imediato já tem ali algumas coisas que o Brasil já pensa ali, já observa alguma mudança, por exemplo, no mercado, uma cautela maior da China em relação a essa aproximação que vinha fazendo com o Brasil, mas neste momento, oficialmente, o governo evita entrar muito nesses detalhes, porque a gente está lidando com Donald Trump e Xi Jinping e o que eles demonstraram até aqui é que eles são sempre capazes de dobrar as apostas, apesar dessa trégua assinada agora.